com a nossa convidada de hoje aqui do UOL News, a senadora Simone Tebet, que nos dá entrevista junto também aqui com Josias de Souza, que participa conosco. A senadora está por telefone, mas eu acho que ela já está ouvindo a gente. Olá, senadora. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao UOL News. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias de Souza, bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer muito grande, eu tenho só a agradecer o convite. Senadora, eu gostaria de entender qual é o objetivo hoje desse depoimento e a senhora concorda com essa acusação de alguns senadores que dizem que a ANS foi omissa em vários casos e principalmente no caso da Prevent Senior? É importante lembrar que a ANS é justamente uma agência que foi criada para regular, ou seja, fiscalizar, controlar, receber denúncias e, obviamente, depois encaminhar aos órgãos competentes, entre outras coisas, a gestão de planos de saúde. No caso da Prevent Senior, o que espanta, no caso das denúncias que chegaram à CPI, é porque, diante de, no nosso caso, 10 mil páginas, tantas denúncias de problemas que aconteceram no período da pandemia, denúncia de utilização de tratamento precoce, portanto, medicamentos sem comprovação científica, de que médicos estavam sendo ameaçados, de que a empresa calculava o paciente não pelo valor da sua vida, mas pelo que ele poderia representar para efeitos futuros de lucro, no sentido de tentar fazer uma espécie de laboratório ali e servir esses pacientes de cobaia, porque diante de tantas denúncias, né, a denúncia de, entre aspas, ideologia, né, de lealdade e obediência, a ANS, ao invés de apurar, de fiscalizar, de controlar como é sua atribuição, ao contrário, recentemente fez, inclusive, elogio a esse plano de saúde. Então, acho que hoje vai ser um dia para muitas perguntas e, obviamente, que o diretor-presidente vai ter que, de forma muito objetiva, mas muito contundente, responder a esses questionamentos, porque são muito sérios. Senadora, a senhora lembra bem, essas agências todas, a Agência Nacional de Saúde entre elas foram criadas para fiscalizar em nome do usuário, em nome do contribuinte brasileiro, né? E elas se desvirtuaram muito, há um certo aparelhamento político nessas agências, né? E diz-se que esse diretor-presidente, o Paulo Vanderlei, teria algum vínculo com o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. Existe esse vínculo? A senhora tem conhecimento desse vínculo? Essa, Josia, é uma das razões também porque ele foi chamado. Se nós formos analisar a CPI nessa segunda fase, onde nós começamos a investigar possível esquema de corrupção na compra de vacinas no plural mesmo, porque nós estamos falando da Covaxin, no contrato assinado de 1 bilhão e 600 milhões, mas nós temos também suspeita da CanSino, que é uma vacina de a princípio, uma tentativa de compra de vacina no valor de 6 bilhões de reais, entre outras. A todo momento, em todo momento, durante a CPI, são os mesmos personagens que aparecem. Nesses dois casos, especialmente, inclusive, nesse último, os esquemas, sempre que eram tocados por empresas intermediárias pouco confiáveis, sempre aparecia o lado político dessas negociatas. E no lado político, no núcleo político, além do diretor de logística, o Roberto Dias, aparecia o líder do governo, Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde em 2017, desde lá, portanto. E o ministro Ricardo Barros aparece nos outros contratos e também como alguém que teria indicado o diretor-presidente da ANS, até porque ele foi chefe de gabinete, ou teria trabalhado no gabinete do atual líder do governo, Ricardo Barros. Então, sim. Senadora, tem até pergunta de pessoas que estão nos acompanhando aqui. O Sigfredo Souza, ele pergunta, na sua análise, a ANS foi cúmplice, então, dos crimes da Prevent Senior? Eu não diria cúmplice, Fabíola, além de ser uma palavra muito forte, talvez, assim, no termo jurídico, técnico, talvez ela não seria tão apropriada. Mas, sem dúvida, pode ter havido uma conivência de um ou outro membro, de um ou outro integrante da ANS. Por enquanto, todas as suspeitas são meras suspeitas, são interrogações que vão ter que ser esclarecidas hoje na CPI, recaem sobre o diretor-presidente. Porque, ao receber denúncia formal ou informal, não tomou providência, porque o elogio e porque, mesmo sem denúncia,
não fiscalizou, porque Josias foi muito feliz. As agências reguladoras foram criadas quando o Estado resolveu deixar de ser um Estado máximo para se transformar num Estado mínimo. Não vamos entrar nessa questão de certo ou errado, né? Nós todos defendemos o Estado necessário atender os serviços essenciais para a população brasileira. Nós, quando terceirizamos os serviços públicos, as obras públicas, naquilo que estava na mão do Estado para terceiros, para iniciativa privada, nós precisamos, foi necessário criar essas agências, né? Na área da saúde, na área do transporte aéreo, terrestre, enfim. Nós temos mais de 10 agências reguladoras. E ela tem esse papel mesmo de, como intermediária, defender o verdadeiro dono do poder, o verdadeiro dono do dinheiro, que é o contribuinte, que é o cidadão, que é você, que sou eu, que é o trabalhador. E não as empresas que hoje prestam o serviço público ou realizam a obra pública em nome do Estado. E está havendo realmente, em muitos momentos, um desvirtuamento dessa atribuição. Eu mesma fui relatora, agora recentemente, do novo marco legal das agências reguladoras, onde nós tentamos, dentro do possível, diminuir a autonomia de um lado, e Josias falou da interferência política, e também diminuir a interferência política nas agências reguladoras, de forma a dar autonomia administrativa com certo regramento e controle. Senadora, a senhora tem uma formação jurídica, nós estamos falando aqui de conivência e cumplicidade. Eu queria saber que análise a senhora faz do papel dos médicos nessa história da Prevent Senior, e agora já há outras operadoras de saúde que também estão surgindo aí como operadoras que estimularam a prescrição do kit Covid, distribuíram gratuitamente cloroquina. Falou-se muito, nesse período, de autonomia dos médicos para prescrever esses medicamentos inservíveis no tratamento da Covid. Mas o que parece haver aqui é uma certa subserviência dos médicos. Agora tem alguns que estão denunciando, mas outros tantos estão em silêncio, né? Que papel os médicos exerceram nessa história, a seu juízo? Pois é, Josias, você sabe que essa é uma pergunta que eu tenho me feito desde que eu ouvi a Bruna, que é advogada dos médicos da Prevent Senior, os 10 ou 12 médicos que fizeram a denúncia. Desde que ela foi muito contundente ali no depoimento que ela deu à CPI. Me chama a atenção exatamente isso. Vamos no caso da Prevent Senior, rapidamente. A Prevent Senior, a princípio, tem 5.000 médicos cadastrados, enfim, plantonistas, não interessa. A informação que se tem é que muitos foram ameaçados em julho mesmo, diz que teria acontecido alguns episódios. A empresa queria, obviamente, que os médicos assumissem um estudo que ainda não estava concluído, que não seguissem um protocolo convencional, que seguissem à risca essa ideologia de lealdade e obediência. Portanto, isso é o oposto de autonomia, como você bem lembrou, e fico me perguntando como é que os médicos se submeteram a esse tipo de situação. O que eles fizeram? Eles deixaram de lado a ideologia imposta pela Prevent Senior e não entregaram o medicamento? Pode ter acontecido, toma só as vitaminas, como um dos médicos anunciou, porque esse remédio não tem eficiência comprovada, ao contrário, faz muito mal. Eu acho que, assim, de forma bem objetiva, no início, ninguém sabia o que era essa pandemia, o que era essa doença, o que era esse vírus e a gravidade dele. Era natural que todo mundo experimentasse, talvez no primeiro mês, segundo mês, vamos tomar um remédio para verme, É natural. Passado essa fase inicial, não tem desculpa diante do mundo, né, anunciando a ineficácia, aliás, os malefícios. Não há justificativa, não há como justificar a continuidade do tratamento precoce. Eu não vou entrar na questão da autonomia médica num caso específico ou outro, porque isso está dentro realmente da autonomia médica. O que me chama a atenção e que a CPI não conseguiu e não vai conseguir concluir, isso vai caber ao Ministério Público, porque é importante lembrar, a CPI tem prazo determinado e tem poderes muito limitados, mais limitados do que o Ministério Público. Agora é hora de entregar o bastão
ou seja, esse relatório para que o Ministério Público dê continuidade ao processo, provavelmente no Ministério Público, portanto, no Poder Judiciário, essas questões vão ficar mais esclarecidas. O que efetivamente aconteceu na Prevent Senior e mais, porque a maioria absoluta dos médicos foi, entre aspas, conivente, se é que foi, né? A maioria foi obrigada a agir assim, ou eles tentaram, na forma de laboratório, utilizar uma parcela de médicos exatamente para fazer testagem relativa, vamos dizer assim, e não uma testagem em massa. Nós temos mais dúvidas que certeza, eu, pelo menos, Josias, no caso da Prevent Senior. Senadora, há alguma preocupação de que o relatório final feito pelo senador Renan Calheiros seja político demais? Há alguns senadores falando sobre isso, mas você estava conversando com o Josias a respeito desse assunto. Há essa preocupação? A senhora se preocupa? Há essa possibilidade de ter um excesso de política nesse relatório final, que precisa ser muito técnico e preciso para que as pessoas culpadas sejam julgadas e condenadas? Bom, que ele é político, ele é. Não tem como não ser. CPI é um instrumento da política. Mas que ele vai ter, que as tintas vão estar carregadas de política, a resposta é não. Eu não acredito, não tem nem tempo para isso, não tem nem espaço para isso. Você pode ter um parágrafo ou outro onde vai do juízo de valor do relator, e isso pode ser muito bem retirado, ou isso pode estar ali, mas também não fazer parte da essência do relatório, e inclusive deixar muito tranquilo para vocês, isso não vai anular ou gerar nulidade absoluta ou relativa do relatório do senador Renan Calheiros, por uma razão muito simples. A CPI, contra fatos não há argumentos, ela expôs os fatos e a verdade à sociedade brasileira. Primeiro, e é fundamental lembrar, ela descontinuou os atos insanos do presidente da República e do governo federal. Eu estou falando de um governo insensível e cruel que entendeu a pandemia como uma gripezinha. Então, está comprovado na primeira fase a estratégia de imunidade rebanho por contaminação, está comprovado e vai estar comprovado no relatório o negacionismo, e o que, através desta visão torpe, míope de mundo, quais foram as estratégias e as ações e omissões cometidas. Ações com fake news financiada de forma irregular, para poder convencer a população, estímulo a tratamento precoce, inclusive utilizando de fake news, para que as pessoas voltassem o mais rápido possível ao mercado de trabalho, como eu disse, a imunidade de rebanho, que é ela por contaminação, e as omissões dolosas do governo federal, seja no atraso da compra de vacinas, é importante dizer, mas também em relação ao atraso de medicamento, kit, intubação, oxigênio no estado do Amazonas e daí por diante. Paralelo a isso, nós temos uma fase intermediária, e isso foi comprovado no meio do caminho. O Tribunal de Contas da União, inclusive, num parecer já disse isso. Houve falta de coordenação de política nacional de imunização. E essa responsabilidade é exclusiva à coordenação do governo federal. Sem isso, os estados e municípios ficam órfãos, ficam sem pernas, ficam sem braços, ficam fazendo sem planejamento, como aconteceu no início, uma política de contenção de crise pandêmica. E no meio do processo havia uma pedra gigantesca. Qual foi? Nós descobrimos, através de um deputado bolsonarista, que havia e de intermediários, que havia uma tentativa de compra de vacinas superfaturadas, e, portanto, a CPI impediu a corrupção na compra dessas vacinas também. Então, diante de todo esse cenário dantesco, ainda aparecendo depois a iniciativa privada, como a Prevent Senior, talvez algum outro plano de saúde, tentando embarcar nessa tese, parecendo a três núcleos muito claros: o núcleo político, no caso das compras de vacinas superfaturadas, um núcleo militar que apareceu nesse governo, e a iniciativa privada através de intermediários. Diante de todos esses fatos comprovados, com materialidade, com autoria, sobra pouco, desculpa estar sendo longa na resposta, mas falta pouco, muito pouco, para poder dar espaço para teses, digamos assim, pessoais do relator. Senadora, nós estamos nos encaminhando aqui para o final, mas eu não queria terminar a nossa entrevista sem lhe perguntar
algo que me chama a atenção, porque converso com pessoas que estão discutindo aí a sucessão de 2022 e muito frequentemente ouço menções ao vosso nome, seja como candidata, seja como segunda numa chapa, candidata a vice. Eu queria saber o que há de concreto nisso e qual será o papel que a senhora vai jogar em 2022. Sim, Josias, obrigada pela pergunta, porque eu acho importante. Nós estamos exatamente a um ano da eleição. Eu não posso esquecer do partido que eu represento. Né? O MDB é o maior partido de centro do Brasil, não do centrão, mas de centro do Brasil. Mostrou pela história recente, não tão recente assim, o quão foi importante há 35 anos atrás, e nos momentos de crise, é o partido por ter maior capilaridade, né? Ser o partido mais municipalista do Brasil, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, é um partido que não pode ficar fora de um processo eleitoral, especialmente num ano em que vai ser um grande divisor de águas, que é o ano de 2022. Portanto, o MDB vai ter que ter um posicionamento muito firme. As pesquisas internas do partido mostram que, a princípio, a maioria dos nossos membros, dirigentes, filiados, militantes, não querem nem acompanhar o atual presidente, nem voltar no passado. Quer uma chamam de terceira via, nós estamos tentando até no nome nos encontrar, né? Nós não nos encontramos ainda nem no nome, mas quer participar desse centro democrático, da alternativa de futuro para o país. Nem olhar para o passado, nem continuar no presente, mas um nome que possa representar os anseios da população brasileira. Essa é a única certeza que nós temos. A maioria do partido quer e busca uma terceira via, está sim sendo discutido, ventilado dentro do partido, o meu nome como uma possível pré-candidata à presidência da República. Eu não sei se tenho tamanho para isso, eu só sei que represento, obviamente, as mulheres do meu partido, as mulheres na política, as mulheres brasileiras, eu sei da responsabilidade e que também estou diante do maior partido de centro do Brasil. Neste momento, de forma muito específica, eu e os nossos demais companheiros do partido estamos conversando, temos 2 a 3 semanas para decidir, mas todos nós, se você me permitir, ao finalizar, todos nós estamos diante de uma grande orquestra, né? Falta o maestro. Esse maestro pode vir de qualquer partido, o importante que venha, e o importante é que os nomes se apresentem, mas que nós tenhamos o altruísmo e a capacidade, lá para fevereiro, março, de começar a afunilar esses nomes, para que possamos ter no máximo 2 pré-candidatos, depois oficializados como candidatos de terceira via, para tirarmos, que pelo menos é o meu objetivo, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do segundo turno das eleições de 2022. Senadora, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho hoje lá na CPI da Covid. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Tchau, tchau, Josias. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.